Você sabia que Minas tem mar? São algumas das surpresas que as montanhas nos trazem na segunda reportagem da série Tradições de Minas. Mais um feriado se aproxima, o 21 de abril. Como será a fiscalização nas estradas de acesso a Ouro Preto? Festa da Goiaba, a tradição dos doces de frutas, dão fama ao distrito de São Bartolomeu. Olá! Essa semana, o Plano Aberto traz uma série de reportagens em homenagem a Minas Gerais. Nos últimos programas, você viu como é o processo de produção de queijo na nossa região. Viu também que o modo artesanal de sua fabricação em Minas foi registrado como Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Hoje, vamos falar de um aspecto geográfico marcante em nosso estado, as montanhas de Minas Gerais. Elas inspiram poesia e formam até mares. Minas me lembra montanha. Minas é a própria montanha. Minas é o seguinte, do estado, que chama a atenção no estado são as montanhas. E do Brasil, o estado mais bonito, Minas Gerais, devido às montanhas que caracterizam. O aspecto físico de Minas Gerais está na história de Minas, né? As montanhas de Minas, aqui na região do Quadrilátero, por exemplo, né? Essa é uma região muito rica com relação à mineração. O Tomás Antônio Gonzaga, como eu disse, o Cláudio Manuel da Costa nas obras poéticas, Cecília Meirelles, né? Eu acho que o Guimarães Rosa, né, não é poeta, mas a carga poética da sua linguagem é muito evidente, né? Acho que são exemplos que são paradigmáticos, né, para se entender essa riqueza da natureza em Minas, né, principalmente do seu relevo, da sua paisagem, né? Conceitualmente falando, né, segundo o IBGE, né, que é um órgão oficial, montanha é toda elevação que possui mais de 15% de declividade e acima de 300 metros, né? Na verdade, há em Minas Gerais uma certa especificidade geográfica que ela naturalmente acaba sendo incorporada à poesia. Isso não é algo, como eu diria, exclusivo de Minas Gerais, né? Principalmente porque a natureza, o relevo, né, são objetos incorporados à poesia desde muito tempo. Acho que Minas tem montanha sim, e são muitas, viu? Quando eu lembro de Minas, lembro das montanhas. Morro, montanha, tem tudo. Eu sou do ramo da matemática e eu não tenho informação se Minas Gerais possui montanhas ou cadeias de montanhas. Então eu gostaria de uma explicação sobre esse fato. Nós temos montanhas. O que nós não temos são cadeias de montanhas, né, que estão sofrendo surgimento, que estão com uma tectônica ativa, a exemplo dos Andes. O que nós temos, as nossas grandes elevações em Minas Gerais são cicatrizes, né? São estruturas geológicas que estão resistindo ao longo do tempo. A própria poesia pastoril, de um modo geral, a poesia bucólica, ela é autônoma, então ela não precisa se preocupar com a veracidade disso, né? Ela não precisa se preocupar com a concretude, se é montanha ou não é. Isso não importa exatamente para a poesia, né? O que destaca Minas Gerais, não só montanhas, mas como mineral, né? Isso é que é importante da história mineira. Você vê, por exemplo, que nós sabemos que quando fala Minas, né, então justamente surgiu dos minerais, inclusive as montanhas. Muito bonitas as montanhas, mas se tivesse um mar também seria benéfico para a população. Dizem que mineiro adora mar, e eu acho que as montanhas em Minas, quer dizer, as montanhas são o mar de Minas. Minas Gerais, né, tem essa característica, né, desses mares de morro, né? Então isso já foi cunhado conceitualmente, inclusive pelo nosso grande geógrafo Aziz Absábio. A paisagem, a natureza de um modo geral, ela tradicionalmente ela funciona como uma espécie de espelhamento, né, do efeito
emotivo, vamos dizer assim, que muitas vezes o poeta ele tenta. Na semana passada, o Plano Aberto falou sobre a violência no trânsito causada por descuidos do motorista e que essa incidência aumenta com os feriados. E como nessa semana temos mais um feriado nacional, eu conversei com o Tenente Felipe Bruno, da Polícia Militar Rodoviária, para saber como será a fiscalização nas vias de acesso a Ouro Preto nesse período. 18 pessoas morreram no último feriado de Semana Santa em Minas. A informação é da Polícia Militar do Estado. E para essa semana tem mais um feriado, o de Tiradentes, no dia 21 de abril, próximo sábado. Além dos turistas sempre presentes em Ouro Preto, principalmente nos finais de semana e nos feriados, a cidade também recebe as comemorações e solenidades do 21 de abril, data em que a nossa cidade se torna simbolicamente a capital do estado. Para prevenir acidentes, as atenções sobre as rodovias de acesso a Ouro Preto vão ser redobradas. E para saber como vai ser a atuação da Polícia Rodoviária do Estado, eu converso agora com o Tenente Felipe Bruno. Tenente, como vai ser a atuação da polícia nessa época aqui na nossa região? Érica, a Polícia Militar Rodoviária ela vai reforçar o policiamento nas rodovias de acesso a Ouro Preto, que é a BR-356, a MG-129 e a MG-262. Ou seja, vai intensificar o policiamento com mais patrulhas para fazer esse policiamento para a segurança das rodovias, para todos os usuários da via. Sim. E nessas blitz, Tenente, vai estar previsto, por exemplo, o teste do bafômetro? Com certeza, essas blitz, né, nós iremos fazer o uso do etilômetro, né, vulgarmente conhecido como bafômetro. Além disso, verificar toda a questão ilícita que estiver presente, tanto transporte irregular como qualquer outro fato que aflorar. E quais são os cuidados, então, que o motorista deve ter nessa época? Quais são as dicas da Polícia Militar? A Polícia Militar pede, se você motorista, usar a carteira de habilitação, o seu documento em dia, além disso, realizar a manutenção do seu veículo de primeiro escalão, parte elétrica, água, óleo, pneus, calibrar os pneus principalmente, atentar para a sinalização da via, principalmente aqueles que forem fazer a utilização da BR-356 que está passando por uma recuperação. E quais são os cuidados que o pedestre precisa ter, Tenente? Érica, é o seguinte, o pedestre tem que prestar atenção na mão de acesso que ele vai transitar, sempre contrária dos veículos, para ficar sempre atento ao movimento dos veículos. Vale ressaltar, como já falei, a BR-356 que passa por recuperação. É uma área crítica que todos devemos prestar muita atenção nessa situação. Tenente, nessas épocas de feriado, por exemplo, por que acontecem esses acidentes? Quais são as maiores causas de acidentes? Principalmente falta de atenção do motorista. Não dirige com cuidado, não faz a manutenção, conforme eu falei, de seus veículos. Acho que pequenos detalhes vão fazer a grande diferença. Ok, muito obrigada pelas informações, Tenente. Lembrando que este ano as comemorações do 21 de abril em Ouro Preto vão acontecer no período da noite, a partir das 19 horas, na Praça Tiradentes. Informações sobre como vão ser as comemorações, as solenidades, horário e local, você encontra no nosso blog, tvufop.blogspot.com. O cheiro de doce está nas esquinas, nos casarões e nas ruas de São Bartolomeu. Situado a 12 quilômetros de Ouro Preto, o distrito é conhecido nacionalmente pela produção de doces à base de frutas. Pessegada, doce de leite, goiabada, cidra, tudo feito dentro da casa dos moradores. As famílias produzem e ensinam aos filhos como fazer essas delícias. Assim, a tradição passa pelas gerações e o sabor deixa saudade. Um gosto de quero mais em quem degusta. São Bartolomeu é um doce pedaço de Ouro Preto. É o distrito mais antigo de Ouro Preto, né? Onde nasceu Ouro Preto. Está na margem do Rio das Velhas. É do final do século XVII. E tem uma história muito sedimentada no povo que mora aqui, na tradição de antigo celeiro de Ouro Preto. Então, desde a antiguidade, né? Essa tradição de plantio, dos doces, das frutas, é tradição aqui e perdura até hoje. Meus avós faziam, né? Então, eles inventaram fazer goiabada cascão, porque fazia era com peneira de taquara, de bambu, né? Então, faltou. Aí, o meu avô, com o avô do meu marido, eles eram compadres. E falou, compadre, vamos fazer as casquinhas, que às vezes dá certo. E deu.
Aí que pegou o cascão. Aí depois foi para os filhos, dos filhos foi para os netos, e hoje eu sou uma das netas. Tem 56 anos que eu faço doce. Os doces mais tradicionais daqui é a goiabada cascão, que é o carro-chefe, né, que é conhecida por em todos os lugares, né, até fora do país. A goiabada cascão já foi passear. A goiaba você tem que, né, apanhar ela, né, lavar, limpar todas, né, a caroca delas. Aí parte, limpa, igual tá ali tirando a semente. E depois o processo é lavar de novo e botar no tacho de açúcar. E eu faço doce com minha goiaba do meu quintal. Não compro goiaba nenhuma, em lugar nenhum. É goiaba nativa daqui. Você pode armazenar esse doce por 2 anos, ele não estraga. Aí, quando você quer picar, você pode picar barras pequenas para vender para as pessoas ou vender o caixotão, no preço atacado, para quem revende os doces. Foi feito um levantamento, né, desde 2006 começou esse levantamento, para o registro do doce, para o tombamento do doce como patrimônio imaterial de Ouro Preto. É por essa cultura, esse modo de fazer que vai passando de geração para geração e perdura até hoje, no tacho de cobre, nos caixotão de madeira, na pá, né? Essa tradição na fornalha, no fogão a lenha, né? E na família, o trabalho familiar que encanta aqui é isso. Trabalha a mãe, o filho, o neto, então é essa mistura, né, familiar que dá esse doce tão gostoso, especial de São Bartolomeu. Se você encontrar um doce de São Bartolomeu, vai ter um selinho lá, Patrimônio Cultural e Material de Ouro Preto. Isso acaba, de alguma forma, além, também agregando um valor àquela manifestação. Isso contribui também para a autoestima daqueles doceiros, que lá é uma produção sempre, muitas vezes não, quase sempre local, normalmente núcleos familiares que produzem. Nós começamos de novo, né, ajudando meu pai, né. Aí depois meu pai morreu, né. Aí eu segui a tradição. Há relatos de que uma mulher conheceu seu marido fazendo doce e coisas do tipo e continuaram fazendo. Normalmente, lá inclusive tem um ditado que contam, né, que fazem lá uma brincadeira também em São Bartolomeu, que a criança quando nasce joga na parede, né? Se pregar doceira, se cair jogador de baralho. Mas todo mundo praticamente de alguma forma passou por algum processo de aprendizado, de fazer o doce, né? Agora eu vou deixar para o futuro. Chega a trabalhar, estou velho para isso. Eu espero que a gente consiga, né? A gente consiga manter essa tradição e passar essa mensagem para os nossos filhos e para os nossos netos, de que esse valor, esse doce, é a nossa cara, ele tem que manter essa tradição. Eu acho que deve continuar. Acho que os novos devem, né? Eu acho. Quem tiver ficado com água na boca e quiser participar da Festa da Goiaba, fique atento. O evento vai ser realizado neste sábado e domingo. No sábado, a festa começa às 2 da tarde, com exposição histórica da produção de doces, barraquinhas, degustação e apresentação musical. No domingo, começa mais cedo, às 9 horas da manhã, com exposição, barraquinhas, degustação e o sorteio de uma cesta de doces. A Festa da Goiaba será realizada na Casa da Festa de São Bartolomeu, em frente à Igreja Matriz da cidade. O Plano Aberto fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.